TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro. E você vai ver a seguir. Rua Washington Luiz registra deslizamento de terra na manhã desta segunda-feira. Fim de semana é marcado por acidentes na BR-040. O governador Cláudio Castro pede apoio ao governo federal para obras de duplicação da BR-040. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O fim de semana em Petrópolis foi marcado por pelo menos 2 acidentes graves na BR-040. Um deles foi registrado no sábado, quando um caminhão tombou na altura de Itaipava, e o outro no domingo, envolvendo um ônibus de turismo. Hoje também teve ocorrência. Na manhã desta segunda-feira, equipes da Concer, a concessionária que administra a BR-040, entre os trechos de Juiz de Fora e Petrópolis, foram acionadas após a colisão entre uma carreta e 2 veículos de passeio, entre os quilômetros 108 e 110, sentido Rio de Janeiro. Não há informações sobre as vítimas. Já no domingo, um ônibus de turismo com 55 passageiros tombou por volta das 5 horas da manhã, próximo ao quilômetro 87, perto de um canteiro. Segundo a Concer, 26 pessoas ficaram feridas, 2 delas moderadamente e as outras sofreram com escoriações. As vítimas foram atendidas pela Concer, Corpo de Bombeiros e SAMU e encaminhadas para os hospitais Santa Teresa, em Petrópolis, e Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Os outros passageiros foram liberados ainda no local do acidente e também não houve vítimas com óbitos. No sábado, uma carreta que transportava óleo, motor e graxa tombou na altura do quilômetro 58, em Itaipava, e interditou ambos os sentidos da rodovia. O motorista do veículo foi resgatado com ferimentos graves. A limpeza da pista precisou ser realizada por equipes especializadas e se estendeu por todo o fim de semana. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Na manhã de hoje, um deslizamento de terra atingiu a rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis. A Defesa Civil foi acionada para a ocorrência e equipes da Condep realizaram a limpeza da via. A barreira que deslizou da servidão Walter Medeiros atingiu a rua Washington Luiz na altura do número 639. O incidente foi registrado por volta das 6h30 da manhã, devido à chuva que atingiu a cidade no domingo. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido e nenhuma das 6 casas existentes na servidão foram atingidas. Mas o fornecimento de água na região foi prejudicado. Preocupado a gente sempre está, né? A gente mora numa cidade que tudo é possível, né? Não é qualquer área aqui é área de risco. Tudo é perto de encosta, essa é a realidade. Por conta do deslizamento, o trânsito funcionou em meia pista para todos os veículos, com sistema de pare e siga. De acordo com o Cetranspetro, as linhas de ônibus que passam pela Washington Luiz operaram com atrasos nesta manhã. De acordo com os moradores, os problemas na região vão muito além do deslizamento registrado nesta segunda-feira. A servidão, que é pública, recebe pouca ou nenhuma assistência da prefeitura. Não há iluminação pública, manutenção das escadas e os serviços de capina só são realizados quando contratados de forma particular pelos próprios moradores. Desde a enchente de 15 de fevereiro do ano passado, nós estamos sem luz na servidão. Que essa servidão é uma servidão registrada e é servidão pública, com o nome de Walter Medeiros. E desde então eu estou pedindo a iluminação, já liguei 2 vezes e nada aconteceu. Muito escuro, só tem um poste ligado. E outra coisa também é capina, que a gente tem que pagar alguém para capinar, porque o mato cresce sim bastante, né, devido às chuvas também. E
é assim, a gente está meio que abandonado, né? Parece que essa servidão não existe. A servidão Walter Medeiros é pública desde o dia 10 de maio de 2012 e é de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. No Diário Oficial do dia 11 de maio de 2012, assinado pelo então prefeito Paulo Mustrange, foi publicada a Lei 6.959, denominando a servidão como logradouro público, tornando assim responsabilidade do município prestar os serviços essenciais na via. O nosso desejo é que ela seja cuidada pela prefeitura, né, que é o de direito que nós temos, ter uma luz, uma capina e uma obra nas escadas que estão muito esburacadas. Além disso, desde a tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022, a Prefeitura de Petrópolis não divulgou nenhum laudo de segurança sobre a liberação da pista na Washington Luiz, que foi uma das mais afetadas estruturalmente após os alagamentos do ano passado. E mesmo faltando pouco menos de um mês para que uma das maiores tragédias socioambientais de Petrópolis complete um ano, os moradores seguem vivendo na insegurança. Vera é um exemplo disso. Após completar 60 anos residindo no local, hoje ela tem o desejo de se mudar. As autoridades não tomam providência para a população e é perigoso passar na rua, tá? Cai as casas, cai barreiras, as pessoas morrem e ninguém não está nem aí. Os prefeitos, no caso. Também por conta da chuva, no final da tarde de domingo, por volta das 4h50, a subida da Serra de Petrópolis ficou interditada por pelo menos 5 horas após a queda de árvores na altura do quilômetro 100 da BR-040. Às 8h30 da noite, a via ainda apresentava 4 quilômetros de retenção desde a Praça de Pedágio, em Duque de Caxias. A nossa equipe voltou a solicitar os laudos de liberação da Washington Luiz para a Prefeitura, como já vem fazendo desde a tragédia do ano passado, mas mais uma vez não obtivemos retorno. Agora a gente muda de assunto e vai lá para a BR-040 falar sobre as questões que sempre voltam. Em reunião na última sexta-feira com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, abordou a necessidade das obras de duplicação da BR-040. Com o objetivo de realizar parcerias para obras de infraestrutura, o governador Cláudio Castro participou na última sexta-feira de uma reunião com o presidente Lula em Brasília. Dentre as pautas apresentadas está a duplicação da BR-040, que liga o Rio de Janeiro até Belo Horizonte. A gente está levando a 040, né, que é a subida da Serra, que é Rio Juiz de Fora, agora vai até Belo Horizonte. Estamos levando também a estrada de ferro, a F-118, que vai ligar ali o Espírito Santo, Tubarão até o Porto do Açu. Estamos levando também mais 2 outras obras de infraestrutura e a Rota 4B do gás, que lá para o Rio de Janeiro é fundamental. O projeto de duplicação foi definido em 450,7 quilômetros e deve gerar empregos para 117 mil pessoas. O custo para as intervenções ficou previsto em 9 bilhões e 200 milhões de reais. Além das intervenções da rodovia, outra pauta que também tem sido abordada é a concessão da BR-040. De acordo com o contrato, a Concer vai administrar a via até o mês de fevereiro deste ano e, caso não haja uma nova licitação, a via será de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Hoje Petrópolis está no nó em relação à BR-040, pois o governo federal e a Concer já têm uma concessão de mais de 20 anos para a BR-040, precisa tomar uma definição em relação ao contrato da Concer, que termina agora em fevereiro de 2023. Lá em 2021, eles conseguiram prorrogar por mais 2 anos esse contrato e termina agora em fevereiro de 2023. Ainda de acordo com o vereador Ingo Rames, esta semana ele conversou com o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, por conta da ligação Bingen-Quintandinha. A intervenção é aguardada há 8 décadas pelos petropolitanos. Conversamos bastante sobre esse assunto. Ele esteve em Brasília para ver essa demanda junto ao ministro Renan Filho, para que o Estado possa assumir esse trecho da BR que envolve aqui o Estado do Rio de Janeiro. E também nosso governador Cláudio Castro esteve junto ao presidente da República solicitando para que o governador, para que o nosso Estado possa assumir esse trecho e não fique na mão do DENIT, muito menos da Concer, que esse trecho passa a ser uma responsabilidade
do Estado e, com isso, nós tenhamos avanço. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, enviou ao Tribunal de Contas da União o edital para a concessão da rodovia. No entanto, não há prazo para a realização. O responsável pelo processo é o ministro do TCU, Jorge Oliveira. Nós entramos em contato com o Tribunal de Contas da União, mas até o momento não tivemos retorno com relação ao prazo do leilão. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude de Nova Friburgo informou que o Centro de Referência em Assistência Social do Distrito de Conselheiro Paulino foi alvo de furto pela segunda vez em menos de uma semana. Na última sexta-feira, servidores notaram a falta de um aparelho celular e de uma cesta básica. Já hoje, ao abrirem a unidade, que fica na rua Antenor Fernandes, eles repararam que um computador havia sido furtado. Um segundo computador, que provavelmente também seria furtado, foi localizado logo em seguida escondido, próximo ao local onde acredita-se que os invasores tenham entrado. Diante do ocorrido, o atendimento hoje ficou restrito na unidade, mas nesta terça-feira retomará normalmente. Um boletim de ocorrência também será registrado na delegacia para que o caso seja apurado pelas autoridades policiais. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra a primeira morte por Covid-19 em 2023. Infogripe aponta queda de internações por síndromes gripais. Liga Petropolitana de Desportos realiza a Assembleia do Conselho Fiscal nesta terça-feira. Petrópolis vai receber a Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde de Petrópolis divulgou a primeira morte por Covid-19 em 2023. A vítima é um homem de 62 anos que era morador da região do Independência. A primeira morte por Covid-19 em Petrópolis foi confirmada na última sexta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde do município. A vítima é um homem de 62 anos, morador do Independência. Com isso, o número de óbitos na cidade desde o início da pandemia subiu para 1.751. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 em Petrópolis, foram confirmados 275 casos em janeiro de 2023. Desses, a maior parcela da população infectada são de pessoas entre 50 e 59 anos.
Mesmo após a primeira morte registrada em 2023, no dia 7 de janeiro, a Secretaria de Saúde, por meio do Comitê Científico, decidiu no dia 25 de janeiro retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público e nas escolas de Petrópolis. Atualmente, o município conta com 61 casos ativos. Destes, 7 estão em internações, sendo 4 clínicas e 3 em UTI. Desde o início da pandemia, foram confirmados 94.498 casos da doença e 1.751 óbitos. Os idosos com idades entre 70 e 79 anos integram o público que se mostrou mais vulnerável a complicações fatais provocadas pelo vírus. Desde 2020, foram 464 mortos. O último boletim divulgado pelo Infogripe da Fiocruz apontou queda no número de internações por síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Dados do boletim Infogripe da Fiocruz mostram a queda no número de internações por casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A exceção é o Distrito Federal, que ainda não apresenta reversão para a queda. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 23 de janeiro. O pesquisador Marcelo Gomes destaca que o aumento associado ao Covid, observado no final de 2022, já foi interrompido e praticamente todos os estados têm cenário de queda nos casos. Virada do ano, começo de janeiro, a gente viu o vírus sincicial respiratório voltando a causar um impacto significativo nas crianças pequenas de 0 a 4 anos, especialmente na metade sul do país, né, pegando estados ali do centro-oeste, sudeste e os 3 da região sul. Mas felizmente, né, na atualização dessa semana, a gente já observa um cenário bem mais positivo. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência de casos positivos para vírus respiratórios foi de 0,9% para a influenza A, 0,7% para a influenza B, 18,8% para vírus sincicial respiratório e 71,3% para SARS-CoV-2. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,1% para a influenza A, 0% para a influenza B, 1,5% para vírus sincicial respiratório e 94,7% para SARS-CoV-2. Dados do painel epidemiológico de Petrópolis mostram que desde o início do mês, 412 atendimentos de pessoas com suspeita de gripe já foram realizados. 13 destas eram crianças. Apenas 42 casos foram confirmados, 370 foram negativados. 2 pacientes ainda estão em isolamento social. Em Petrópolis, dados do boletim epidemiológico apontam ainda que em janeiro foram confirmados 274 casos de Covid-19. Destes, uma morte foi registrada e 86 casos ainda estão ativos. Dos testes realizados, 1.672 deram negativo para a doença. 3 pessoas estão internadas na unidade de terapia intensiva e 4 internações em clínicas médicas. 1.947 casos foram noticiados ao governo municipal. Uma morte ainda está em análise. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, apontou os projetos e ações para a região serrana e principalmente para o município de Petrópolis. Após Cláudio Castro ser reeleito como governador do Estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Vinícius Fará assume o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, na TV Correio da Manhã, o secretário destacou os investimentos para a região. Essa pasta tecnológica, inclusive tratando de um projeto que vai atender a toda a região serrana aí em Petrópolis, né, que a gente não pode aqui anunciar ainda oficialmente, mas que talvez se transforme no maior projeto nacional de um polo tecnológico, né, para que seja daí de Petrópolis, né, da região serrana, um laboratório de formação de incubadoras, de projetos tecnológicos para a área privada e para a área pública, nascendo de Petrópolis. Ainda na conversa, Vinícius ressaltou o retorno das agências de desenvolvimento econômico. 5 foram inauguradas ano passado e a expectativa é que sejam reabertas em até 90 dias. Outras 8 devem ser inauguradas e uma delas será em Petrópolis. As agências têm como finalidade desburocratizar
poder estar mais próximo, estar no interior, nos grandes centros, para que o empresário, seja ele o pequeno empresário, o empreendedor, ou uma multinacional de óleo e de gás, ele que tinha que se deslocar 400, 500 quilômetros para sair de Campos para abrir uma empresa, ele pode, numa agência dessa, ter todos os serviços, abrir a sua empresa em 25 minutos, conseguir recursos de linha de crédito na AGERI, ou seja, é uma máquina de desburocratização que a gente tira da capital e leva para o interior. A gente está calculando todas essas 5 estarem de volta no prazo máximo de 90 dias e até o final do ano a gente espera estar com as outras 8 novas inauguradas. Vinícius Fará também participou da NRF, o maior festival de varejo do mundo, que foi realizado nos Estados Unidos neste mês e que contou com a presença de mais de 3.800.000 empresas varejistas. O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Governo do Estado é que o festival seja realizado no Rio de Janeiro em 2024. De acordo com o secretário, a segurança jurídica, o aprimoramento da legislação e o investimento em tecnologia são peças fundamentais para o desenvolvimento. Vinícius Fará ainda afirmou que realizou um mapeamento dos 92 municípios fluminenses, a fim de aplicar melhor os investimentos, de acordo com o potencial de cada cidade. A gente mapeou o Estado, definiu as cidades polos, as cidades prioridades, que já têm uma vida econômica real, para que a gente pudesse levar esses investimentos. Essa é a segunda vez que Vinícius Fará assume a secretaria. Em abril de 2020, foi responsável pela pasta e atuou por 9 meses, mas deixou o cargo devido a regras eleitorais, visto que se candidatou a deputado federal. A Liga Petropolitana de Desportos realiza nesta terça-feira, às 7 horas da noite, a Assembleia Geral do Conselho Fiscal, junto com os clubes filiados. Na reunião será apresentada e votada a prestação de contas do atual presidente da LPD, José Luiz Neto. Durante a Assembleia, os clubes irão analisar o relatório de atividades administrativas e financeiras e irão julgar a gestão econômico-financeira. Em seguida, vão votar a proposta orçamentária para o ano de 2023 da Liga Petropolitana de Desportos. Este é o último passo antes da realização da eleição para o cargo de presidente do biênio entre 2023 e 2024. Com a prestação de contas do mandato de José Luiz Neto aprovadas, essa eleição já deve ocorrer no mês de fevereiro. Neto já informou que vai se candidatar à reeleição ao cargo de presidente da LPD. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. E você vai ver depois do intervalo. Dia Nacional da Visibilidade Trans foi celebrado no último domingo. Oportunidades de emprego são disponibilizadas em diferentes cidades do estado. Governador Cláudio Castro defende a reposição das perdas de arrecadação como prioridade do estado. Secretaria de Assistência Social leva adolescentes para conhecerem Quilombo Boa Esperança. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. No Brasil, o dia 29 de janeiro é conhecido como Dia Nacional da Visibilidade Trans. Há 19 anos, a data é celebrada como forma de expressar o orgulho, a existência e a resistência da comunidade trans e travesti dentro do movimento LGBT no Brasil.
As pessoas transexuais são aquelas que não se reconhecem no sexo biológico em que nasceram e se identificam com o outro. Algumas pessoas trans têm a necessidade de modificar a aparência por meio de intervenções cirúrgicas e outros métodos que comprovam readequações em seu corpo, para que ele se adeque à imagem de como o indivíduo se vê e se sente. Para dar mais voz a essa parcela da população, comemora-se em 29 de janeiro o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data é importante para relembrar as conquistas da classe e os desafios encontrados diariamente por ela. Duda Collins é uma mulher trans, cabeleireira, graduanda em serviço social e também responsável pela área de relações públicas do Centro de Cidadania LGBT Serrana 2. Ela garante que, apesar das vivências, não se recorda da primeira vez que se reconheceu como uma mulher trans. Eu tive essa criação muito reservada, muito contida. Então, quando eu comecei a conhecer outras pessoas, os meus meios, quando eu comecei a sair, isso entre os 15 anos para 16. Então, eu comecei a ter contato com outras pessoas trans até na rua. Então, eu comecei a me reconhecer nelas. Então, eu até brinco, né, que eu não tive assim, uma passagem assim, na minha transição de, vamos dizer, de pessoa gay para transexual. Porque desde o momento, quando eu já comecei a viver a minha liberdade de vida e a minha consciência, eu já me via como uma mulher. Para a mulher trans, muitas vezes encontrar relacionamentos se torna um desafio. E, na realidade, há um certo conceito que as pessoas trans não foram feitas para afeto. A data em questão foi escolhida em homenagem ao primeiro ato nacional organizado pela população de trans e travestis em 2004, onde os manifestantes lançaram no Congresso Nacional em Brasília a campanha Travestis e Respeito. Já está na hora dos dois serem vistos juntos. Karine Vieira é advogada do Centro de Cidadania LGBT Serrana 2 e é uma das principais responsáveis por auxiliar boa parte da população trans, que é marginalizada com trâmites de cunho legal. Para ela, as maiores dificuldades variam desde o acesso à educação, que muitas vezes é limitado devido ao preconceito, até a possibilidade de requalificação civil, que é responsável pela troca de nome e gênero em documentos oficiais. Todos os crimes relacionados às pessoas cis são relacionados às pessoas transexuais e, principalmente, a transfobia é você utilizar a identidade de gênero de alguém para denegri-la, para tratá-la de uma forma diferenciada ou preconceituosa. É muito difícil a gente conseguir fazer os registros em delegacia dentro do crime de racismo, dentro do crime de transfobia, LGBTfobia de toda forma. Ainda há um caminho para a gente trazer a segurança pública para o nosso lado e poder conversar sobre isso, que já é um crime que devia estar qualificado assim como tal na delegacia, né? Eduarda Balduino é uma mulher trans, enfermeira e a atual coordenadora do ambulatório LGBTQIA+, de Petrópolis e da pasta LGBTQIA+, das áreas técnicas da Secretaria de Saúde do município. Apesar das lembranças já mostrarem ligações com a feminilidade, a transição dela começou enquanto ainda cursava a faculdade. E mesmo em meio à confusão mental que enfrentou na época, Eduarda conseguiu se formar e reconhecer quem realmente é. Atualmente, ela é uma das principais responsáveis por trazer visibilidade e representatividade para a importância da saúde da população trans. É muito importante a pessoa entrar num consultório e ver alguém como ela. E ver alguém com quem ela se identifica. E alguém que não vai tratar ela como algo diferente, mas vai tratar as diferenças dela para que essa pessoa seja como todas as outras, né? Esteja inserida dentro de um contexto como todas as outras. Então eu gosto sempre de deixar os meus pacientes muito à vontade, muito confortáveis e que eles sintam segurança em mim. Então eu acho que isso é mais importante. Eu preciso sempre passar segurança e dar segurança para o meu paciente e fazer com que esse espaço seja um espaço livre para que ele possa ser quem ele quiser e para que ele possa falar para mim, né? Para que a gente possa construir uma saúde melhor para essa pessoa, né? Que ele tenha abertura para falar o que ele quiser. O acesso à saúde da população trans é uma das maiores barreiras enfrentadas pela comunidade. As medicações, profissionais e aparelhos especializados para atender este público ainda são escassos.
Em Petrópolis, os moradores contam com um ambulatório para atendimento especializado, que funciona das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, todas as sextas-feiras. Quando a gente está aqui no centro de saúde, as pessoas vão ter que se habituar e entender que pessoas trans também precisam de saúde. E são as pessoas que mais a saúde foi negada. Então, para mim, é muito importante a minha sala de espera estar lotada de mulheres trans e homens trans e pessoas LGBT, QPIA+, sabe? É muito importante, porque essas pessoas elas não conseguem sair à luz do dia. Elas não conseguem, porque elas são ridicularizadas, marginalizadas, agredidas, ofendidas. Então, elas só se sentem mais confortáveis na noite, porque a noite acolhe essas pessoas, né? E aí, elas estarem aqui de dia, vivendo uma realidade, andando no meio de profissionais e outras pessoas e podendo estar convivendo em sociedade, para mim é maravilhoso. Com o aumento dos debates públicos dos direitos da comunidade trans, a necessidade de uma ressocialização vem se tornando uma realidade no cenário nacional. A tendência é que cada vez mais a classe seja vista em diferentes esferas, com o objetivo de dar voz para as que por muito tempo foram invisibilizadas e silenciadas. Durante o Fórum dos Governadores, realizado na última quinta-feira em Brasília, o governador Cláudio Castro defendeu a reforma tributária com a reposição das perdas de arrecadação do ICMS. Ele sugeriu ainda que os chefes do Executivo participem de decisões federais que afetam os estados. A convocação do governo federal teve o intuito de ouvir as prioridades dos estados. Foram discutidas em âmbito nacional as estratégias e os caminhos para fazer a compensação das perdas da Receita. Recentemente, uma reunião realizada entre representantes do estado e o Supremo Tribunal Federal resultou na criação de um grupo de trabalho para propor medidas sobre esse tema. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda de receita no segundo semestre de 2022 foi de 3 bilhões de reais só no estado do Rio de Janeiro. Já para 2023, estima-se que o estado arrecadará 6 bilhões a menos. O governo do estado vem analisando reflexos dessa perda para que haja a arrecadação. O governador Cláudio Castro informou ainda que, apesar disso, o estado do Rio de Janeiro tem recursos garantidos para poder manter os serviços públicos e o pagamento de servidores e fornecedores. Até o momento, o governo recebeu mais de 11 bilhões de reais que estão sendo aplicados em projetos de diversas áreas. Segundo o governador, seria importante solicitar a participação do Fórum dos Governadores nas decisões da União sobre projetos que impactam os governos estaduais, as folhas de pagamento e os serviços públicos. Outra proposta também seria a criação de um calendário para discutir outros temas junto à União. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. Diversas oportunidades de emprego foram disponibilizadas esta semana em alguns municípios da região serrana. As vagas são para diferentes setores e com níveis de escolaridade distintos. Por meio do Balcão de Empregos de Petrópolis, são disponibilizadas 130 vagas nesta semana. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br para cadastrar o currículo. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato e as etapas de contratação e de entrevistas são de responsabilidade das empresas. Nesta semana, há vagas para estágio em engenharia, jovem aprendiz, dentre outras. Ainda em Petrópolis, as empresas de ônibus também abriram vagas de emprego. Os interessados devem encaminhar o currículo para os e-mails que aparecem na tela. As vagas são para diversos setores, entre eles motorista, eletricista, mecânico diesel, jovem aprendiz, capoteiro, dentre outras. Os candidatos também podem deixar os currículos com os fiscais nos terminais rodoviários. Já em Teresópolis, o Sistema Nacional de Empregos divulgou 120 vagas até a próxima sexta-feira. Os cadastros devem ser feitos no site www.teresópolis.rj.gov.br/Portal do Trabalhador. Os currículos também podem ser encaminhados para a agência do Cine, localizada no térreo da Prefeitura de Teresópolis ou na Casa do Trabalhador, em São Pedro. Já por meio do programa 3 Rios Mais Emprego, 6 vagas foram disponibilizadas. As oportunidades são para ambos os gêneros. No site da Prefeitura também é possível acompanhar as vagas e cadastrar o currículo.
A Prefeitura de Três Rios levou um grupo de adolescentes atendidos pelo CRAS Bem Posta para conhecer o Quilombo Boa Esperança, localizado em Areal. A visita foi acompanhada pelos profissionais da unidade e guiada pelo líder local, Celso. Durante a visita ao quilombo, houve apresentação de objetos, instrumentos musicais e moendas de milho e cana. Houve também contação de histórias sobre o território quilombola no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Em Nova Friburgo, a previsão para terça-feira é de céu com muitas nuvens pela manhã. Mas no período da tarde começam as pancadas de chuva que devem ganhar mais intensidade à noite. A temperatura mínima será de 16 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas em regiões isoladas. Devido à elevação na temperatura, a mínima será de 16 e máxima de 28 graus. A previsão em Petrópolis é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas, que já começam no período da manhã e se estendem até a noite. Ao longo de todo o dia, o céu estará nublado. As temperaturas variam entre mínimas de 17 e máxima de 31 graus. Paraíba do Sul pode esperar por chuva moderada a forte durante toda a terça-feira. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 30 graus. Já em Pati do Alferes, o céu ficará nublado. Há possibilidade de pancadas de chuva durante todo o dia. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 18 e máxima de 31 graus. O mesmo ocorre em Três Rios. O município pode esperar ainda instabilidade na temperatura, com possibilidade de elevação. A mínima será de 21 e máxima de 31 graus. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que os índices de instabilidade se apresentam muito elevados para áreas do Triângulo Mineiro, sul e sudeste do estado de Minas Gerais, centro-sul do estado do Rio de Janeiro, faixa norte do estado de São Paulo e em parte do estado do Mato Grosso do Sul. Ainda segundo os meteorologistas, os ventos nos municípios citados serão fracos a moderados. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TVC16. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 998 39 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.